Tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Mateus 21, 22. Essa frase é uma promessa, ou seria uma fórmula secreta? E se eu te dissesse que os maiores ensinamentos sobre a lei da atração não vieram de best-sellers modernos, mas estão escondidos há séculos em um livro que quase todo mundo tem em casa, e poucos realmente entendem? Sim, a Bíblia ensina o segredo da manifestação, e ela faz isso de forma tão direta, tão clara, que é quase como se estivéssemos cegos. Você vai perceber isso agora, e nada será como antes. Antes de ser uma técnica, a lei da atração é uma lei espiritual. Ela não foi inventada por gurus da internet. Ela foi vivida por gigantes da fé como Abraão, Moisés, Davi e até Jesus. Vamos começar com um exemplo direto. Deus diz a Abraão: olha para o céu e conta as estrelas. Assim será a tua descendência. Abraão ainda não tinha filhos, mas Deus pede para ele visualizar o impossível, para ver com os olhos da fé. A Bíblia não chama isso de visualização criativa, ela chama de fé, mas é o mesmo princípio. Você atrai aquilo que consegue ver internamente antes de acontecer externamente. A fé é o combustível invisível da manifestação, e é por isso que Hebreus 11, 1 define: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Você entendeu? Esperar com certeza, agir como se já fosse, crer antes de ver. Esse é o coração da lei da atração. Gênesis começa com uma frase poderosa. E Deus disse: haja luz. Ele não pensou, não apenas desejou, ele falou, e a palavra criou. A vibração sonora transformou o invisível em visível. Você percebe o padrão? A palavra não é só comunicação, ela é criação. Por isso, Provérbios 18, 21 afirma: a morte e a vida estão no poder da língua. O que você tem dito sobre sua vida, sobre seu futuro, sobre sua prosperidade? Você tem atraído bênçãos ou decretado escassez? Ah, minha vida é uma luta. Eu nunca tenho dinheiro. Esse mundo está perdido. Tudo isso são profecias autoimpostas. Você é coautor do seu destino. Com Deus, você escreve a história. Com suas palavras, você molda a realidade. Por isso, Jesus ensinava: diga ao monte, ergue-te e lança-te no mar. E se crer, assim será feito. Você está usando sua boca para mover montanhas ou para criá-las. Aqui está a parte mais difícil para a maioria: crer mesmo quando tudo parece dizer o contrário. Mas esse é o grande teste. A chave que separa quem atrai de quem apenas deseja. Quando Jesus curava alguém, ele sempre dizia: a tua fé te curou, seja conforme a tua fé. Tudo é possível ao que crê. Repare, ele nunca dizia minha fé te curou. Ele apontava para a pessoa, para a fé dela. É você quem ativa o milagre, é você quem atrai o que acredita. Não importa se o mundo inteiro duvida. Se você crer com a intensidade de quem já recebeu, você abre portais invisíveis, e aquilo que parecia inalcançável vem até você. Bíblia não está falando de religião. Ela está revelando leis universais, códigos espirituais que regem a realidade. Mas poucos leem com olhos de revelação. Poucos aplicam com fé prática. Você está pronto para fazer parte dessa minoria? Você está pronto para viver o invisível, para manifestar o que deseja com coragem, ação e fé?
Declare nos comentários: eu atraio com fé, eu manifesto com Deus. Vamos ver quem está comprometido de verdade com essa jornada de despertar. Tudo que o homem semear, isso também colherá. Gálatas 6:7. Aqui está um princípio que até os céticos vivem, mesmo sem saber. A lei da semeadura. Não importa se você acredita ou não, ela está funcionando o tempo todo, como a gravidade. Você planta pensamentos, você colhe emoções, você planta palavras, você colhe experiências, você planta ações, você colhe resultados. Esse é o verdadeiro karma na visão bíblica. Não é punição, é ciclo. A pergunta que nunca falha é: o que eu estou semeando? Porque a colheita é só uma consequência inevitável. Quer atrair algo novo? Mude o que você planta hoje. Antes de multiplicar os pães, Jesus agradeceu. Antes do milagre, ele já estava em estado de gratidão. Isso é poderoso. A gratidão não é um sentimento, é uma vibração. É um código que abre portas invisíveis. Você agradece por aquilo que já tem, mas também por aquilo que ainda não vê, como se já fosse real. Isso muda tudo. A Bíblia diz: em tudo dai graças. Com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Por quê? Porque a gratidão alinha você com o estado emocional da manifestação. Quando você agradece antes de receber, você demonstra que já crê. E onde há fé, há poder criador. Quer atrair mais? Comece agradecendo pelo que já tem e pelo que ainda não tem, como se já fosse seu. Agora um alerta. Lei da atração não é ficar parado esperando. A Bíblia nunca ensinou isso. Deus não dá tudo pronto. Ele dá direção. Abraão teve que sair da sua terra. Moisés teve que enfrentar Faraó. Davi teve que correr em direção ao gigante. Ou seja, a fé se move. A atração exige ação. Por isso Tiago escreve: a fé sem obras é morta. Você precisa dar passos, mesmo sem garantia, mesmo com medo. E quando você age alinhado com o que crê, o universo inteiro conspira a seu favor. Talvez você esteja plantando bem, agradecendo, agindo, mas ainda não consegue atrair o que deseja. Por quê? Porque existe algo mais profundo, suas crenças inconscientes. Se lá no fundo você acredita que não merece ser próspero, se você sente culpa em desejar mais, se você repete frases como dinheiro é sujo. Quem cresce se afasta de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha. Então adivinha? Você vai repelir a bênção mesmo sem perceber. Mas olha essa nova visão. Jesus não estava condenando os ricos, ele estava alertando para o apego. A pobreza de espírito não é miséria material, é viver desconectado da fé e da generosidade. Você pode ser próspero, abundante e profundamente espiritual. Não é e a lei da atração ensinada na Bíblia não é um truque mental, é uma jornada de alinhamento. Pensamento, palavra, sentimento, ação, tudo em unidade e principalmente fé ativa. Não só acreditar em Deus, mas crer com Deus. Declare agora nos comentários: minha fé é ação. Meu espírito atrai. Eu sou merecedor. Deixe o universo ouvir sua decisão. Você sabia que a imaginação é uma ferramenta espiritual? No Gênesis, antes da destruição da Torre de Babel, Deus diz:
Agora nada do que intentarem fazer será impossível para eles. Por quê? Porque eles imaginavam juntos, eles viam com os olhos da mente, e o céu reconheceu isso como poder real. A imaginação não é uma fantasia, é um ensaio espiritual. É como diz Napoleon Hill: tudo que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. A Bíblia confirma. Deus falava com José em sonhos. Mostrava o trono a Davi quando ele ainda cuidava de ovelhas. E fez Ezequiel visualizar um exército surgindo de ossos secos. Você precisa ver antes de viver. Feche os olhos por um instante. Agora, visualize aquilo que você quer manifestar. Não como se fosse um futuro distante, mas como algo que já é real. Veja os detalhes. Sinta a emoção. Respire como se estivesse lá. Isso não é loucura. Isso é profecia em ação. Você já reparou que os maiores milagres da Bíblia nasceram do silêncio? No deserto, Deus falou com Moisés através de uma sarça em chamas, mas só depois que ele parou para observar. Eliseu fez uma mulher estéril engravidar, mas ele não gritou, não fez show. Apenas deu uma palavra e ficou em silêncio. Jesus ressuscitou Lázaro, mas antes ele chorou e se calou por dias. Por que isso é importante? Porque a manifestação exige espaço interno, não se atrai gritando para o universo, se atrai com conexão espiritual. Barulho do mundo te distrai, mas é no silêncio que Deus sussurra caminhos. Você está ouvindo? Às vezes o maior ato de fé é se calar, confiar e continuar. Entre o pedido e o recebimento, sempre vem o teste. Jesus foi para o deserto, José foi vendido e preso, Davi foi esquecido no campo, Abraão esperou décadas. Esse intervalo é o tempo da resistência. É quando a dúvida bate, é quando parece que nada está acontecendo, é quando você quase desiste. Mas esse é o momento mais sagrado, porque é aí que a fé se prova e o universo inteiro observa. Você realmente crê ou só desejava? A maioria recua, mas os que persistem atraem o impossível. A Bíblia diz: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Hebreus 10, 38. Você vai recuar ou vai se levantar agora mesmo com a certeza do invisível? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, 23. Isso é uma das maiores chaves da lei da atração. Não basta pensar positivo. Você precisa sentir alinhado com o que pensa. Se sua mente pede prosperidade, mas seu coração sente culpa. Se sua boca fala de paz, mas seu coração está cheio de raiva, nada flui. Você atrai o que vibra, e a vibração nasce do coração. Quer saber se está no caminho certo? Observe seu estado emocional. Se há leveza, você está alinhado. Se há peso, algo precisa ser curado. Ore, medite, perdoe, solte. Quanto mais limpo estiver seu coração, mais rápida será sua colheita. A Bíblia não é um livro de regras, é um manual de manifestação divina. Ela nos ensina não só a esperar de Deus, mas a cocriar com Ele. Você está percebendo isso agora? Então escreva nos comentários: eu alinho mente, coração e fé. Eu manifesto o divino.
Vamos juntos despertar essa geração de realizadores espirituais. O que separa quem manifesta de quem só deseja? Persistência. A parábola da viúva, insistente em Lucas 18, mostra isso claramente. Ela pedia justiça a um juiz injusto e ele ignorava, mas ela não parava. Dia após dia insistia, até que o juiz cedeu. E Jesus conclui: ouvi o que diz o juiz injusto. E Deus, acaso não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? O que isso nos ensina? Que o universo responde à frequência da insistência com fé. A manifestação não vem quando você pede uma vez. Vem quando você vibra dia após dia, como se aquilo já fosse seu. Enquanto você acredita, enquanto você agradece, enquanto você age, o invisível se move, o que parece demorar. Na verdade, está sendo construído. Jesus não pôde fazer muitos milagres em Nazaré. Por quê? Porque o ambiente era de incredulidade. Isso é sério. A sua fé pode estar forte, mas se você está cercado de vozes negativas, dúvidas, zombarias, você começa a se contaminar. A Bíblia orienta: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Más companhias corrompem os bons costumes. Quer atrair coisas novas? Proteja seu campo. Cerque-se de palavras de vida. Ouça mensagens que te elevam. Esteja entre pessoas que sonham, que vibram alto. Seja radical com o que consome. Você não precisa agradar a todos. Você precisa manter sua frequência limpa. Perdão é mais que um ato nobre, é um desbloqueio energético. Jesus ensina: se estiverem orando e tiverem algo contra alguém, perdoem primeiro, para que também o Pai lhes perdoe. Você entende? O perdão é uma porta. Sem ela, sua oração não passa. Não é Deus que está te punindo, é você que está travado. A mágoa abaixa sua frequência, a raiva te prende no passado, o rancor suja a lente da sua fé. Perdoar não é esquecer, é se libertar. Quando você libera, você se alinha de novo com o fluxo da graça, e o que antes parecia impossível, agora flui com leveza. Eclesiastes diz: tudo tem o seu tempo determinado. Mas às vezes a gente quer agora. A gente exige, força, se desespera. E aí bloqueia, porque a ansiedade é a prova de que a fé ainda não está madura. Confiar é descansar, é seguir plantando, mesmo sem ver, é sorrir, mesmo sem saber como. Dizer: está feito, mesmo quando tudo parece vazio. Jesus dormia no meio da tempestade. Essa é a fé que atrai milagres. Você precisa decidir: ou você controla, ou você confia. Mas não dá para fazer os dois. Neste exato momento, enquanto você assiste, ouve e sente, algo dentro de você está despertando. Uma nova fé, uma nova forma de ver a vida, um novo padrão de atração consciente. Você não está à mercê do acaso, você está sendo chamado para manifestar com intenção. Você é um com Deus, você vibra, atrai, recebe, expande. Agora declare nos comentários com força: eu sou um canal da manifestação divina. Nada me faltará. Esse é o seu tempo. Você já reparou que Jesus não pedia para Deus fazer? Ele afirmava, declarava, agia como quem sabia que já estava feito. Antes de ressuscitar Lázaro, ele diz: Pai, graças te dou por me teres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves. E só então, ele chama Lázaro.
Você percebe o poder dessa ordem espiritual? Jesus agradece antes de ver. Ele não pede, ele declara, porque ele está no estado vibracional do já é. Esse é o ápice da lei da atração espiritual. Você pede com clareza, crê com convicção, age com confiança e agradece como quem já recebeu. Esse é o ponto de virada. A partir daqui, o céu e a terra se alinham, a semente se rompe, a colheita chega. Agora que você ouviu tudo isso, agora que entendeu que a Bíblia é um manual espiritual de manifestação, você precisa decidir. Vai continuar só assistindo vídeos motivacionais? Ou vai transformar sua mente, seu ambiente, sua fala, suas emoções e sua vida? O conhecimento sem ação vira peso, mas a sabedoria aplicada vira milagre. Hoje você sabe, você atrai o que sente, você cria com sua fé, você manifesta com sua palavra, você recebe quando confia. Nada mais te prende, a não ser você mesmo. Você não é vítima, você não é azarado, você não é um número na multidão, você é imagem e semelhança de Deus. Você carrega dentro de si o mesmo sopro que criou o universo. Você tem o poder de transformar, curar, atrair, cocriar. Você não está só. Quando você pensa com fé, o céu escuta. Quando você fala com gratidão, a realidade se dobra. Quando você age com coragem, o invisível conspira. Assuma agora a sua nova identidade, Filho do Altíssimo, herdeiro da promessa, manifestador do impossível. Você foi chamado para mais. Você foi preparado para romper limites. Você não está aqui por acaso. Esse vídeo chegou até você por sincronicidade divina. E agora, uma escolha se apresenta: voltar ao velho padrão. Ou viver como quem entendeu o segredo. A Bíblia sempre ensinou. Agora você enxergou. E se esse conteúdo te tocou, se te despertou, se te lembrou de quem você é, escreva aqui nos comentários, como um selo espiritual: eu manifesto o impossível, com fé. Está feito. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa lembrar do próprio poder. E lembre-se, você não é o que te aconteceu. Você é o que você decide ser a partir de agora. Nada te faltará. Atraia, declare, viva.